aqui. Meninos, olha, hoje estamos começando uma vida nova, né? Uma vibe nova. E naquela escadinha, pensando em assuntos mais né, possíveis de cair no Enem, hoje vamos entrar numa matéria que está mais importante do que as demais, né? Estávamos estudando a cinemática, aquela parte da física que, cara, é matemática, só descreve o movimento dos corpos, mas não se preocupa, cara, com o quê? Com as causas. Eu solto essa garrafa, a gente calculava, né? O tempo que ela gastava para cair, lançamento oblíquo, não é isso? Mas em momento nenhum a gente se preocupava com as forças que atuavam nela. Essa parte que mexe com as forças, ela é chamada de dinâmica. E hoje vamos fazer a introdução. Dos movimentos que a gente viu, o que mais caiu no Enem é o movimento circular, aquele que o cara fica rodando, né? E na aula passada nós vimos transmissão de movimento circular. E para termos de Enem, tá massa. Cara, agora vamos falar sobre forças. Vamos voltar a falar depois de movimento circular. Tem alguns detalhes ainda, mas já dentro da dinâmica. Cara, agora, a partir de agora, a gente vai preocupar com as causas do movimento. É uma parte conhecida como dinâmica e a gente tem que ficar esperto, galera. Por quê? Porque ela já apareceu muito mais vezes do que a cinemática. Nós encontramos mais questões de dinâmica no Enem do que questões de cinemática. Então, meninos, para essa aulinha de hoje, primeiro, vamos ter que entender, mas é entender de verdade o conceito de força e, cara, falar sobre as famosas leis de Newton. São só 3 leis. Então, nosso objetivo da aula de hoje, primeiro, é você entender o que é força. Mano, às vezes o que é força na sua cabeça é diferente do que está escrito nos livros de física. E, cara, compreender as leis de Newton, que são manjadas, né? São manjadas, muitos lembram aí. E, cara, eu acho que vai ser de boa. Primeiro, galera, o que é força para vocês, hein? Cara, o que significa força aí? Pode abrir, galera. Estamos um pouquinho a gente hoje aqui, mas pode falar aí, pode dar um toque no áudio, se quiser, fala no bate-papo. Qual é o conceito de força para vocês, meninos? Às vezes o que está na sua cabeça é diferente do que está definido lá nos livros de física. E aí, que parada que é essa de força, hein? O que é força? Ninguém se lembra, não. Força. Você tem força, tá certo eu falar isso? Ah, eu tô perdendo força, eu tô ficando bombadinho, tô ganhando força. Cara, o que eu falei aqui do ponto de vista físico é o que é errado, tá? Cuidado para não fazer confusão. O que é força na física? Ó, o cara aqui, ó, eu tenho a força, né? Cara, do ponto de vista físico, tá errado. Esse cara bombadão desse jeito aqui, ele tem massa muscular, né? É óbvio que se esse cara aqui der uma porrada na minha cara, o tamanho do braço dele vai fazer um regaço, né? Se der uma porrada aqui, vai matar até minha alma, né? Esse punch, essa interação da mão dele com a minha cara, aí sim eu posso chamar de força. Mas, meninos, é errado você falar que um corpo tem força. É errado você falar que um corpo está ganhando força. Ou é errado falar que ele está perdendo força. Você não tem força, não existe isso, tá? Eu tenho a força. Desenhozinho das antigas, né? Quer saber se o cara é velho? Pergunta se você já viu o desenho do He-Man. Ah, eu tenho a força. Não. Do ponto de vista físico, é errado. Isso. Agora sim, tá certo. Mano, esse cara rolando essa bolota aí, ó, ele falar, eu estou aplicando uma força. Aí sim está correto do ponto de vista físico, tá? Ô, menino, se esse cara soltar essa pedra aqui, ela vai rolar ladeira abaixo. Para ele manter ela travada, ele está, a gente diz na física, interagindo. Ele está fazendo o quê, cara? Ele está aplicando uma força nessa pedra, né? Do ponto de vista prático, mano, força são aqueles empurrões ou puxões que você dá nas coisas. Cara, qualquer puxão, qualquer empurrão, essa interação nós chamamos de força e vamos usar com a letra F. Então, meninos, o que é força? O que é força, hein? O que é força? Cara, pra gente na física, força é qualquer tipo de interação. Quando eu falo interação, são aqueles empurrões ou puxões, assim? Qualquer tipo de interação que seja capaz de fazer duas coisas, tá?
Quando eu puxo ou empurro um corpo, eu posso mudar o seu estado de movimento, posso alterar a sua velocidade, ou eu posso causar deformações. Mano, dependendo do jeito que eu bater aqui, eu posso quebrar esse vidro, assim? Então, quando a gente aplica força em um corpo, a ação da força pode fazer duas coisas: mudar, alterar o estado de movimento de um corpo, mudar a sua velocidade, ou pode rolar os dois, né? Separadamente ou os dois juntos, pode causar uma deformação. Então, para a gente na física, força é interação, tá? Do seu ponto de vista prático, da sua cabeça, aqueles empurrões ou puxões, aquilo ali é força. Essa interação nós chamamos de força, e quando você aplica, o corpo não tem força, um corpo não ganha força, um corpo não perde força. Força é aplicada em um corpo. Quando tu aplica uma força em um corpo, a sua velo pode mudar, ela pode alterar o seu estado de movimento ou os dois ao mesmo tempo, pode causar deformações. Se todo mundo entendeu o que é força, dá um ok no bate-papo aí. Dá um ok, dá um ok, dá um ok. Ok, o Alexandre tá aí, tá? O Bruno Brondolo, ó, Bruno também, então tamo junto. Então, você entendeu? É comum a gente confundir as coisas tudo. Confundir força com aceleração, força com energia, é comum na nossa cabeça a gente fazer essa confusão. Se a gente não entende o que é força, fica difícil, cara, tá? Vinícius, vamos lá. Primeiro, cara, força é uma grandeza vetorial. Então, cara, quando a gente for trabalhar com força, cara, quando eu for trabalhar com força, eu vou ter que representar ela por uma flechinha. Força é um vetor. Diz essa flechinha aqui representa a força. Por exemplo, ó, esse pé desse cara aqui, passou os dedos aqui, tá assim? Vai dar uma bica nessa bola, tá? Beleza. A interação do pé dele vai empurrar a bola, vai aplicar uma força, tá? Aí essa força, ela é um vetor. Ela tem que ter três coisas. Ela tem que ter um módulo. O módulo, galera, é o tamanho da flecha, tá? Então, o módulo da força. Cara, força a gente vai fazer uma homenagem ao Isaac Newton. Tipo 300 newtons, 400 newtons, tá? Então, quando você vê 300 newtons, 50 newtons, quando você vê a palavra N no final, um número mais a letra N, aquilo ali está te dando o módulo da força. A intensidade, se o empurrão ou o puxão, se a interação foi mais ou menos intensa, tá? E além disso, galera, não posso esquecer que o vetor, ele também vai ter duas outras informações. Ele tem uma direção e um sentido. Quando eu dou nome para a força, eu coloco uma flechinha aqui em cima, tá? Isso. Toda vez que eu aplico uma força em um corpo, ele é representado por um vetor, ele vai ter um módulo, tá? O tamanho da flecha, direção seria tipo horizontal e o sentido para onde a flecha aponta. Lembrando, galera, que é uma sequência, tá? Se eu aplicar uma força em um corpo, bom, vou empurrar, vou interagir, né? O que a ação da minha força pode fazer? Deformar ele ou alterar o seu estado de movimento. Então, quando você aplica uma força em um corpo, a ação dessa força pode fazer o corpo adquirir uma aceleração. Então, meninos, não tem como um corpo ter aceleração se não tiver uma força resultante atuando nele. Então, de novo, galera, presta atenção. Mano, eu quero mudar o estado de movimento de um corpo. Eu vou botar essa garrafa aqui, tá? Aí eu vou lá com o poder da mente. Mano, se ela sai movendo sozinha aqui, eu viro um peido lá para fora, nunca mais volto aqui. Meu irmão, tá, se eu quero alterar o estado de movimento dessa garrafa, eu tenho que aplicar uma força. E a ação da minha força, quando eu aplico uma força em um corpo, a ação de uma força faz com que o corpo tenha o quê? Uma aceleração. Não tem como um corpo ter aceleração se não tiver uma força resultante atuando nele, beleza? E aí é uma escadinha, né, galera? Daqui para baixo a gente já estudou. Quando o corpo tem aceleração, quando ele toma aquele empurrão, a aceleração é o cara que vai fazer mudar quem? A velocidade. Fazer o cara andar mais rápido ou mais devagar, ir para um lado e para o outro, assim. E a velocidade é o patrão, é o cara que faz mudar o quê? A posição, assim. Então, meninos, olha, presta bem atenção, hein? Uma escadinha, tá? Se não tem velocidade, não tem mudança na posição.
eu não tenho velô. Minha posição, o tempo vai passar, tic-tac, tic-tac, e minha posição fica quietinha. Se eu tenho velocidade, significa que minha posição vai mudar conforme o tempo passa. A velô é o patrão da posição, sim? Tá? Se eu quero mudar a velocidade de um corpício, mano, fazer ele para um lado, fazer ele para o outro, aumentar ou diminuir, quem faz a velocidade mudar é quem? É a aceleração. A aceleração é o patrão da velô, assim? E a aceleração tem um cara que é mais pica que ela, que é o que a gente está conhecendo, é a força. Então, meninos, olha essa escadinha aí, tá? Se você puder printar isso daí, galera, tá? Daqui para baixo, a gente estudou a cinemática, a gente estudou aceleração, velocidade, tá? A dinâmica vai se concentrar aqui no topo dessa escadinha. Nossa preocupação é estudar o quê? Estudar as forças, tá? Dinâmica é aquela parte da mecânica que se preocupa com o estudo de forças. Então tá de boa, né? As forças da natureza, elas são divididas em dois grupinhos. Cara, na vida tem tudo, tem uma, né? Vamos dizer assim, uma segregação, uma separação, né? Mano, você vai na rua, tem os pagodeiros, maconheiros, patricinhos, playboy, assim, tem os grupinhos. Nós pegamos as forças da natureza e dividimos em dois grupos. As forças de campo. Cara, o que é uma força de campo? Na ficção científica, por exemplo, no filme do Jedi, o cara vai lá, sem tocar, ele vai lá e empurra o cara. Mas sem tocar, o Jedi tem esse poder de ir lá e dar um empurrão, assim. É possível fazer isso? É possível, galera. Na natureza, é possível eu puxar ou empurrar um corpo sem que eu toque nele. Quando isso acontece, esse puxão e esse empurrão é conhecido como uma força de campo. Força de campo são forças que atuam à distância, sem que haja um contato físico. Parece loucura, mas é possível eu puxar ou empurrar um corpo sem tocar nele. Para isso, eu tenho que modificar o espaço ao meu redor. Eu tenho que criar um campo de força. Eu só vou ter aqui, galera, 4 exemplos para dar para vocês. Então, na ciência atual, tá? Para nível de ensino médio, só existem 4 tipos de força na natureza que conseguem empurrar ou puxar alguma coisa à distância, sem tocar nele. O primeiro exemplo todo mundo conhece, é a força gravitacional. Mano, o Newton descobriu lá no iluminismo que matéria atrai matéria. A Terra tem muitos quilos, a gravidade da Terra puxa essa garrafa para baixo, assim. Esse maluco caindo aqui, mesmo sem que a Terra toque nele, o campo gravitacional da Terra puxa ele para baixo, assim. A força gravitacional é um dos pouquíssimos exemplos que eu tenho para dar para você de uma força de campo. Esse maluco caindo aqui tem uma força que está puxando ele para baixo, né? Mesmo sem que a gravidade nada esteja tocando nele. Agora, meninos, o que você tem aqui? A força elétrica é um outro exemplo. Uma carga positiva perto de uma positiva, aparece uma força que tende a repelir elas. Uma carga negativa perto de outra negativa, aparece uma força que tende a afastar elas, tá? Quando eu boto uma carga mais e uma carga menos, rola uma atração. A força elétrica é um exemplo de o quê? De uma força de campo. Uma carga elétrica, ela tem o poder de deformar o espaço ao redor dela e fazer igual o Jedi faz na ficção científica. Uma carga elétrica positiva, se aparecer uma carga de sinal oposto a ela, ele vai lá e puxa ela. E uma carga positiva, quando eu coloco uma outra de mesmo sinal dela, ela vai lá e empurra, tá? Com o magnetismo também é possível fazer isso. A força magnética também é um exemplo de uma força de campo. Todo mundo aqui já deve ter brincado com o ímã, né? No cenário atual, para ensino médio, força elétrica e força magnética, a gente já juntou as duas teorias. Então, no ensino médio, força elétrica e força magnética, nós chamamos de força eletromagnética. Então, a gravidade é uma força de campo, a eletricidade e o magnetismo também criam forças de campo, assim? Os outros 2 exemplos de forças de campo são as forças que estão lá dentro do núcleo do átomo. São as forças nucleares. Quem vai explicar melhor para você vai ser os lindinhos da química. Acho que é o Pavanas, né?
O Vinícius, acho que o Cleitinho, quem mais? Tem uma galera aí, né? O Soneca, o Planeta, tem uma equipe de química topper pra caramba, tá? Os senhores, lá no núcleo do átomo, né? Por exemplo, o próton e o nêutron, não é nada fácil eu quebrar esse núcleo. Eu pegar o próton e o nêutron e quebrar, cara, eu tô fazendo a fissão nuclear, assim, bem grosso modo. Existe uma força que é responsável por manter os prótons e os nêutrons grudados lá no núcleo do átomo. Vamos chamar ela de força nuclear fraca, tá? Mesmo sem tocar, tem uma força segurando eles ali. Tem a ver com decaimento alfa. O pessoal da química vai explicar direitinho. Um próton, se você der um zoom no próton, dentro dele tem coisas ainda menores, que são os quarks. E, cara, também é difícil você quebrar um próton, tá? Tem reações lá, Miss, ó, lá na parte da química, né, que trabalha com radioatividade, que na hora próton de um núcleo de um átomo lá, um nêutron vira um próton, tá? Um próton desaparece de uma hora para outra. Prótons e nêutrons são formados por coisas ainda menores, chamadas de quarks, tá? E bem assim, a grosso modo, existe uma força que mantém os quarks unidos. É a força nuclear forte. Vinícius, então, na natureza, aquelas forças que atuam à distância são as forças de campo, tá? E são só esses 4 exemplos que nós temos, tá? Para efeito de vestibulares e Enem, tá? Separa aqui na força gravitacional, beleza? Na força elétrica e na força magnética. Você quer que eu coloque a equação delas aí? Sim ou não? Nós vamos ver de uma por uma. É bom a gente ir linkando, atravessando os três. Cara, você quer que eu coloque as equações da força gravitacional, da força elétrica e da força magnética? Eu vou colocar elas aqui, galera, tá? Por desencargo de consciência, tá? Para efeito de Enem, tá? As únicas forças de campo que o Enem pode cobrar é a força gravitacional, tá bom? Ó, vou chamar de grave. Diz, a força gravitacional é uma constante G, eminho, sobre a distância ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal do Isaac Newton. Você vai ter a força elétrica, tá? Força elétrica é K, não trabalhou. Módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Lembra? Eu disse ADO, KQQ sobre D ao quadrado, não? KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado, né? E a força mag, galera. A força mag, força magnética, tá? Para efeito de vestir, você pode calcular ela como sendo carga e velocidade V, campo magnético B, vezes o seno do ângulo θ. É o feliz quem vê bem sem óculos. Que horror! Feliz quem vê bem sem óculos, né? Ou se for uma força mag num fio, a força magnética é o bio sem óculos. Força mag, se for num fio, vai ser o bio sem óculos. Aí. A de cima é força magnética numa carga elétrica em movimento. E a de baixo é a força magnética que atua em um fio. Enfim, galera, tá passando de volta, tá? Força nuclear forte, força nuclear fraca, cara, aí fica mais pro povo da química, que vai dar um toque nisso aí lá na parte que estuda a radioatividade. Os senhores, todo mundo entendeu o que são as forças de campo? Não, são forças que atuam à distância e elas não necessitam de um contato físico, tá? As que nós vamos usar. Essa aqui é comigo, aquelas outras duas ali com Darla, tá? O restante, galera, vão ser forças de contato. Meninos, olha, a maioria das interações, dos puxões ou dos empurrões, necessitam que haja um contato físico, não é assim? Comigo na mecânica, galera, as forças de contato que nós mais vamos utilizar são as que vão aparecer no Enem. É a força normal. Mano, quando você faz um contato físico com uma superfície sólida, o pneu do carro tocou no asfalto. Mano, o asfalto é sólido, então vai ter uma força chamada normal. A mão desse cara tocou na lata do carro. A lata do carro é uma superfície sólida, vai ter força normal. O pé dele tocou no asfalto. O asfalto é uma superfície sólida, vai ter força normal.
A nossa amiga aqui, o popô dela está pressionando o banco do carro. Se for uma superfície sólida, é normal. Toda vez que você toca num trem duro, sem gracinha, ele vai te cutucar. Se você faz o contato físico com uma superfície sólida, esta superfície vai revidar e vai aplicar em ti uma força conhecida como normal. Essa aqui, ó, já apareceu várias vezes no Enem, tá? Quando o corpo está numa superfície horizontal, a tendência da normal é tentar aniquilar o peso. Numa superfície horizontal, a normal é aquela força que não deixa você afundar para dentro do chão, tá? Uma outra força que também já apareceu no Enem, vamos ver com calma, tá? É a força de tração. Cara, quando eu uso um cabo, um fio, uma corda para puxar um corpo, tecnicamente falando, esse cara aqui, ó, não toca na caixa. Quem está puxando a caixa para cima é a corda. Toda vez que eu utilizo uma corda, um fio, uma corrente, uma correia para puxar um corpo, eu vou ter uma força de contato chamada de tração. Quando você estica, tensiona, deforma uma mola ou elástico, você vai ter a famosa força elástica, o Fel, o El. E se puder anotar essa equação aqui, galera, ó, a força elástica é K-chance. Vou mostrar isso aí. Isso aí chama-se lei de Hooke. Cara, toda vez que eu deformo, eu estico ou encolho uma mola. Estico um elástico. A força que ele aplica, a força elástica, é o K, uma constante, que vai dizer o quanto a mola é dura ou molinha, vezes o chance, que é a deformação. Uma outra força que aparece direto, já caiu várias vezes no Enem, é a força de atrito. Toda vez que você está em cima de um trem duro, além de duro, ele é rugoso, e você fica tentando relar, deslizar sobre ele, vai fazer aparecer uma força conhecida como atrito. Nós vamos ver com calma, galera, tá? Cara, cada uma dessas forças aqui nós vamos ver com muita calma, porque todas elas já caíram em mais de uma vez no Enem. Mano, esse cara empurrando a caixa para frente, o atrito vai tipo empurrar para trás, né? A força de atrito FAT, né? Um gordinho, né? FAT, um gordinho, né? É cada decoreba ali de cursinho, né? A força de atrito FAT, um gordinho, é Mi normal. O Mi, cara, o Mi, nós vamos combinar que o Mi chama-se coeficiente de atrito. Ele é um número, que se for pequenininho, te diz que a superfície é lisinha. Se for um número grande, é uma superfície mais áspera, e vai ter mais travas, tá? E uma outra força de contato que a gente vai usar muito, mas é mais lá na frente, é a força de empuxo. Se ao invés de você fizer contato com um sólido, com a superfície sólida, se você faz contato físico com um fluido, mas você pula de barrigada na piscina, você vai sentir a água dar aquele tapa, assim? Quando você faz um contato físico com um gás ou com um líquido, se você desloca um gás ou um líquido, tu vai criar regiões com diferentes pressões. E isso vai fazer aparecer uma força chamada de empuxo. É aquela força, por exemplo, que não deixa o navio afundar, assim? A empuxo, nós também temos uma equação, é DVG. Cara, é devagar, devagarinho, né? A força de empuxo é a densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Essas são as forças de contato que mais vão aparecer pra gente, tá? Enfim, meninos, tirando aquelas 4 forças de campo, o resto, todas elas são forças de contato. Mas olha, pra gente finalizar a conversa aí, hein? Pra gente finalizar a conversa, tá? Hoje é aquelas aulas que a gente fica mais, né, trocando ideia aqui do que efetivamente mexendo doce, fazendo conta. Meninos, existe um cara pica das galáxias, né, há um tempo atrás. O Newton foi de um período histórico que os historiadores pagam um pau lascado, que é o iluminismo, assim? Mas o Newton é uma das grandes mentes da humanidade. Não é porque é da física, não. Mas todo mundo que você conversa, tá? Em todas as áreas de conhecimento, os caras colocam o Sir Isaac Newton entre, cara, as 10 mentes humanas mais brilhantes de todos os tempos. Cara, isso aqui não é pouca coisa, não, tá? O Newton, cara, lá por volta de 1000, né? Iluminismo é quem que é bom de história aí? É 1700 lá vai cacetada, assim, tá? Enfim, meninos, o Newton, cara, ele teve o que a gente chama, assim, na história das ciências, como um annus mirabilis. É latim, grego, sei lá. Annus mirabilis é o ano milagroso, tá? Em um ano, galera, teve uma peste lá em Londres, né? E ele ficou um ano, é como se fosse agora, nós estamos isolados por causa da Covid, assim?
Mas é que a gente é vagabundo, a gente não tá isolado. Eu tô ligado que vocês estão saindo aí, fazendo as paradinhas aí, tô vendo suas redes sociais aí, né? Mas na época, galera, tá? Na época teve uma epidemia fodida em Londres, tá bom? E o Newton, cara, ele parou com todo o trabalho acadêmico dele e ficou um ano isolado na roça, no ambiente rural, tá? E nesse um ano, cara, ele inventou uma ferramenta matemática chamada cálculo diferencial integral. Cara, quem for fazer curso de ciências exatas ou biológicas, é a primeira matéria de matemática que você aprende. É uma ferramenta matemática fodida. Além disso, nesse mesmo ano, além de inventar o cálculo, o Newton, cara, o quê? Ele compreendeu o que nós chamamos hoje de gravidade. Ele elaborou três leis que governam o movimento dos corpos grandes. As leis de Newton, elas só falham, só deixam a desejar no mundo dos pequenininhos, tá? Resumindo, cara, quais são as três leis de Newton, cara? Primeira lei, vamos chamar de lei da inércia, tá? É uma lei conceitual, beleza? A segunda lei, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela é uma equação. Todo exercício de dinâmica que eu tenha que fazer cálculo, eu vou fazer pela segunda lei de Newton. Ela é uma equação matemática. Todo exercício de bloquinho, tração, tá? Eu não sei começar, sabe? Você vai começar com a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton, ela é uma lei o quê? Também conceitual, tá? É o princípio da ação e reação. Cara, essas três leis aí, quem tiver livro, lê o capítulo. Ler o capítulo é melhor do que você fazer exercício, tá? Lê o capítulo, vai na internet se você não tem um livro, tá? Ô, meninos, é importante você entender a parte introdutória da dinâmica, tá? Porque isso te ajuda demais a resolver problemas. Vamos começar com a primeira lei de Newton, galera. Primeira lei de Newton. O que é inércia? O que é inércia? Inércia, cara, o Newton compreendeu que é uma propriedade intrínseca da matéria, tá? Inércia, cara, tem a ver com massa. Quanto mais quilos um corpo tem, mano, maior é a inércia dele. Que diabo é isso? Mano, matéria não tem sentimento, né? Mas as coisas, fazendo assim, né, uma analogia, eu ponho essa garrafa aqui na minha mão, tá? Existem forças atuando nela. A gravidade puxa para baixo, aí a normal empurra para cima. E se uma força anula a outra, tá? Se a resultante das forças é zero, a inércia, a vontade dessa garrafa é de continuar em repouso. E quanto mais quilo essa garrafa tiver, maior é a vontade dela de ficar quieta. Ou seja, mais difícil vai ser eu alterar o seu estado de movimento. Mas a lei da inércia, segundo as lendas, né? Ela foi descoberta quando o Newton estava lá no isolamento, debaixo de um pé de maçã. Segundo as lendas, a maçã caiu na cabeça dele, né? Eu ia falar dela, né? Que horror. Diz, ó, a maçã caiu na cabeça dele, daí ele pensou, pô, velho, por que essa merda não ficou parada ali, né? Se ela tá parada, a tendência dela é ficar parada, quieta lá. Por que essa desgreta caiu em cima da minha cabeça? Aí ele pensou, não, velho, né? Tem alguém puxando ele para baixo. Só que na época, galera, a época não existia o conceito de força. Não existia o conceito de força. Naquela escadinha que eu mostrei para vocês, até então a gente só conhecia posição, velocidade e aceleração, meninos, tá? E o Newton ele viu, né, que o momento linear de um corpo, a quantidade de movimento, para você alterar ela, você vai precisar fazer uma parada, vai precisar da ação de uma força. Isso aqui é uma lenda, cara. Não foi assim, tá? O que os historiadores, o pessoal passa pra gente é que na época, galera, né, tinha muita guerra. Era muito forte escrever artigos sobre movimento de balística, de canhão. Na loucura do Newton, ele pensava, não, eu no alto da montanha, se eu lançar uma bala de canhão com pouca velocidade, ela faz uma parábola curtinha. Se eu lançar ela com muita velocidade, ela faz uma parábola mais aberta. Olha que loucura. Ele, não, velho, então se eu tivesse o canhão, um canhão que lançasse com muita velocidade, essa bala ia fazer a órbita. Cara, essa era a loucura do Newton. Segundo os historiadores, foi assim que o Newton entendeu a parada da gravidade. Na loucura dele, ele pensando do alto de uma montanha e lançando uma bala de canhão com muita velocidade. Ele, não, velho, tá? O que tá acontecendo, cara?
A ação de uma força aqui, cara, tá puxando esse cara e obrigando ele a fazer a órbita. O pessoal da NASA faz isso, galera, tá? O pessoal lança satélites lá no espaço e o satélite fica orbitando, né, ao nosso redor, somente sobre a ação da força gravitacional. Então, o que a lei da inércia diz para a gente, meninos? Quando a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, é zero, quando a resultante das forças que atuam num corpo é zero, os corpos tendem a permanecer em repouso ou em MRU. Que diabo é isso de MRU? Em movimento retilíneo uniforme. Então, meninos, presta atenção que essa lei aqui é importante, hein? Cara, presta atenção que essa lei aqui é importante. O que a lei da inércia garante para você, meu irmão? Quando a resultante das forças que atuam no corpo é zero, as coisas vão ficar paradas, não é assim? Ou se elas estiverem em movimento, que tipo de movimento que ela vai fazer? O movimento retilíneo uniforme. Faz essa colinha no seu caderno aí, cara, tá? Faz essa colinha no seu caderno. Porque, cara, inércia é uma lei simples, cara, tá? Ah, não vai cair. Cai, velho. Já caiu um monte de vezes, tá? A lei da inércia é simples. Então, o que a inércia garante pra gente? Quando a resultante das forças que atuam no corpo é zero, mano, se eu sei que todas as forças que estão atuando no corpo é zero, então das duas, uma. Ou esse cara vai estar em repouso, assim, ou esse cara vai estar o quê? Em MRU. Ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, andando em linha reta e sempre com a mesma velocidade. Quando a resultante das forças que atuam no corpo é zero, ou ele está parado, ou ele está em MRU, tá? Então, meninos, olha, vamos lá, a inércia é uma propriedade intrínseca da matéria, tem a ver com massa. O melhor lugar para você testar a inércia, cara, o melhor lugar para você testar a inércia é dentro do ônibus, né? Mano, todo mundo aqui anda de ônibus ou já andou, né? Mano, todo mundo aqui já anda de ônibus. O melhor lugar para você testar a inércia é dentro do ônibus, assim? Cara, entra dentro do ônibus, fica paradinho lá, sem segurar em nada. Você não tá bêbado, o ônibus tá parado, você precisa segurar alguma coisa? Você fica parado lá dentro do ônibus, sem segurar em nada, assim? Parado. Quando o motorista arranca com o ônibus, a impressão que você tem é que uma força te lança lá para trás. Véi, ninguém tocou em você. Aquela impressão que você tem do seu corpo ser lançado lá para trás, quando o motorista arranca com o ônibus, é a inércia, é a vontade do seu corpo de continuar parado. Mano, quando você anda de carro, você joga a marcha, pisa no acelerador, você sente o seu corpo você grudar no banco, né? Não tem ninguém te empurrando para trás. É a inércia do seu corpo, caso ele esteja parado, de continuar parado. Caso ele esteja em movimento, de tentar manter aquele movimento. Mano, se você tá num ônibus, ele tá andando em linha reta, tá? Se o motorista não faz curva e nem manobra brusca, se ele anda em linha reta com velocidade constante, dá para você soltar e se equilibrar sem fazer nada, assim? Se o motorista pisa no freio, na hora que ele pisa no freio, você sente pá, né? Você sente aquela força te empurrando para frente. Daí não tem ninguém te empurrando para frente. Quando você está andando de ônibus e o motorista dá um totó no freio, aquele tranco que você sente para frente, não tem força nenhuma te empurrando. Aquilo é a inércia do seu corpo. Seu corpo está querendo manter um movimento retilíneo uniforme. Faz um teste. Quando você estiver viajando, tá? Estiver com seu pai, com sua mãe, seu boy, sua girl aí, se estiver numa rodovia a 100 por hora e entrar numa curva, tira o cinto de segurança e abre a porta do carro para você ver. Mano, você vai ser ejetado para fora, né? Quando você está dentro do ônibus e o ônibus faz curva, a impressão que você tem é que tem uma força te jogando para fora da curva. Não existe essa força, tá? O que existe é a inércia do seu corpo. É a tendência dele de manter o movimento retilíneo uniforme. E quanto maior a massa do corpo, maior é a inércia. Oi, fala. Chegou a pergunta no bate-papo. Pode falar aqui. Ela chegou uma pergunta no bate-papo. Tá, vou fazer depois. Já pode fazer, cara, tá? Pode fazer, tá? Cara, todo mundo que anda de ônibus, você fica sentindo aquele tranco, tá? Na hora que ele arranca, você sente um tranco para trás. Na hora que ele pisa no freio, você sente um tranco para frente.
Na hora que o ônibus faz curva, você sente um tranco te jogando para fora da curva. Não tem ninguém te empurrando ali. Aquilo chama-se inércia, assim? Tranquilo, senhores? Ah, Sostag, não vai cair assim. Cai, velho, cai. Fica feio se errar. Cai, e quando cai e você erra, o seu concorrente não dá esse vacilo. Mano, se você não entende o que é inércia, a gente não pode prosseguir, cara, tá? Porque, cara, é uma propriedade intrínseca da matéria. Quem tem massa? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, assim? Quem é matéria, quem tem massa e ocupa lugar no espaço, tem uma propriedade intrínseca. Para quem acredita em Deus, Deus fez a natureza de um jeito que matéria tem inércia. Ou seja, a matéria ela tem uma vontade. Sim, a vontade ela é um objeto inanimado, mas ela tem uma vontade. Ela gosta de ficar quieta, parada, ou em MRU. Então, cara, quando a resultante das forças que atuam no corpo for zero, se não tem uma força resultante, né, para acelerar, para fazer aparecer o vetor aceleração, e o vetor aceleração fazer mudança na velô, ué, se ele está parado, continua parado. Se ele já está em movimento, ele continua sempre indo no mesmo sentido, na mesma direção e com a mesma velô. Galera, rapidinho, vamos fazer 2 exemplos aqui que não tenham cálculos, tá? Hoje é pegar, as contas ficam para a semana que vem. A vibe nossa hoje aqui era mais conversar afiado, né? Se você sobreviver essa aula de hoje, eu vou cagar ralinha, que as aulas chatas, o cara fica falando 40 minutos na cabeça e não põe uma equação com a conta no quadro. Mas cara, a parte introdutória da dinâmica, a gente tem que conversar um pouco, ó. Olha para esse problema, galera, da Federal do Tocantins, tá? Tem muitos alunos aí do planeta que saem para fazer vestibular todo ano lá no Toca. E não é uma prova fácil. A prova da UFT, cara, é um vestibular chato, cara, tá? Mas essa questão aqui, cara, é uma questão de boa. Um caminhão transporta um transformador em sua carroceria a uma velocidade constante de 70 km por hora. Confiante na elevada massa do transformador, o motorista não efetuou a amarração correta da carga. Ao passar por uma curva, o transformador acabou caído, dificultando a passagem dos demais veículos, como pode ser observada na foto que segue. Isso aqui é uma notícia, né, galera? Isso aqui é um fato. Desprezando a força de arrasto do ar e com base nos conhecimentos da física, é correto afirmar que o transformador caiu devido. Letra A aceleração de translação produzida pelo caminhão. Galera, tá pedindo para você desconsiderar a força de arrasto do ar. Isso é o transformador. Mano, eu coloco ele aqui, só tem 2 forças atuando nele. Se eu soprar aqui, ó, eu posso empurrar, ou se eu chupa-chupa que é de uva, o deslocamento do ar pode, né? Ele pediu para desconsiderar o arrasto do ar. Só tem 2 forças brigando. Colocou o transformador, o caminhoneiro, trem pesadão pra caramba, meu irmão, tá? Mano, tenta arrastar isso aqui. Não vai, né? Eu tenho a gravidade empurrando ele para baixo e a normal empurrando ele para cima. Se ele trem tá parado lá, a resultante das forças é quanto? 0, não é assim? Beleza. Ele não fez a amarração. Então, não tem mais corda ali para segurar. Então, meninos, quando ele entrou na curva, o que vai acontecer? O caminhão entrou na curva, o transformador está ali, o atrito dele com a carroceria ainda pode dar uma travinha, segurar, né? O atrito dele com a carroceria, né? Ainda pode fazer uma força de segurar. Porém, meninos, um transformador pesadão, olha o tamanho da tranqueira. Quando entrar na curva, meninos, ó, a tendência dele é de continuar se deslocando em linha reta. Meninos, olha a letra B. A tendência do corpo de continuar se movimentando em linha reta. Você entendeu o que é a letra B aqui, senhores? Dúvidas aí? Meninos, letra B, certinho. Bora mais um. Ah, não cai assim. Cai, velho. Aqui, ano passado, da UEG ainda. E esse é daquele vestibular da UEG lá de Itumbiara. Foi o vestibular mais concorrido, se não me engano, galera,